Convido os irmãos a abrir suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3. Nós estamos fazendo uma exposição dessa carta. Primeira carta de João, capítulo de número 3. A leitura do versículo 7 até o versículo 10. Primeira carta de João, capítulo de número 3, do versículo 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nós estamos, então, expondo aqui a carta de João, e João, mesmo sendo conhecido como o apóstolo do amor, ele é bem direto quando ele trata de assuntos espirituais. E é interessante, irmãos, que João, por divina inspiração, ele divide a raça humana em duas classes, e somente duas classes, não tem uma terceira. Só tem esses dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. É assim que João está dividindo a humanidade. Ele diz: no mundo que nós vivemos, você encontra filhos de Deus e filhos do diabo. É claro que a expressão filhos do diabo não é que eles nasceram do diabo, ou que o diabo criou eles. É que a ideia aqui é que a vida espiritual deles, vamos dizer assim, ela é semelhante àquilo que o diabo é. Então, filho, a ideia de filho aqui é uma descendência espiritual. Ou seja, então, espiritualmente falando, nós temos filhos de Deus e filhos do diabo, segundo João aqui nos apresenta. Você não vai encontrar alguém no meio, ou uma terceira classe. Então, quem está dividindo o mundo assim é o próprio Deus. E como João é um apóstolo, ele fala em nome de Cristo, com a autoridade de Cristo. É assim que nós temos que entender, então, o mundo que nós vivemos hoje. Repito aos irmãos, nós nos relacionamos com filhos de Deus e com filhos do diabo neste mundo. Agora, João vai mostrar quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, segundo o que ele diz aqui. Então, no versículo 7, ele diz: Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, assim como ele, ou melhor, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, primeiramente, João está falando aqui dos filhos de Deus. Mas antes disso, João fala assim: não vos deixeis enganar por ninguém. É possível, irmãos, que João esteja pensando aqui lá em Gênesis capítulo de número 3. Os irmãos, já falamos sobre isso aqui. Satanás entra no jardim e ali começa a conversar com Eva, e também começa a conversar, e Adão está ouvindo a conversa, e querendo ou não, Eva se deixou enganar por Satanás. E Satanás, ou melhor, e Adão também, que estava ouvindo a conversa, ele tinha que ter interferido ali e parado a conversa, mas ele continuou ouvindo, ele também se deixou enganar por Satanás. E qual foi o engano que Satanás passou para eles? Olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Eles acreditaram nisso. E eles comeram o fruto. E ali houve uma sedução, ou seja, Satanás seduziu eles. Mas observe que aqui então João diz: não vos deixeis enganar por ninguém. Então João está chamando a atenção da igreja, dos crentes, e diz: olha, não permita que ninguém engane vocês.
Não permita que ninguém iluda vocês. Não permita que ninguém crie uma ilusão de ótica e leve vocês a errar. E aí então ele dá aqui o caminho para você não ser enganado. Ele diz assim: aquele que pratica a justiça é justo. Isso, irmãos, parece ser muito lógico, né? E até parece confrontar ou ofender a nossa razão. Sim, é claro que aquele que pratica a justiça é justo. Mas por que João está falando isso aqui? Porque, como eu falei para os irmãos, a carta foi escrita para uma igreja que estava sendo atacada por falsos mestres, falsos crentes, pessoas que haviam saído do meio da igreja. Veja bem, o falso mestre, ele não vem de fora da igreja. O falso mestre, ele nasce no meio da igreja. Muitas pessoas caminharam com os apóstolos, aprenderam com os apóstolos, mas houve alguns discípulos dos apóstolos que se rebelaram contra eles e se tornaram falsos mestres. Então ele diz: não se enganem. Ele diz: aquele que de fato pertence a Deus, ele diz: pratica a justiça. O que é a ideia de praticar a justiça aqui, meus amados irmãos? É uma pessoa que ela ama a piedade, ela ama a verdade. É uma pessoa que ela busca ser uma imitadora de Cristo, uma imitadora de Deus. Eu li aqui para os irmãos já, e repito aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala isso com relação aos filhos de Deus. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então veja que ele diz: sede imitadores de Deus. Ou seja, então o crente em Cristo Jesus é alguém que ama a santidade, ele ama a verdade. Ele tem prazer naquilo que é justo, naquilo que é íntegro, naquilo que honra a Deus, naquilo que é verdadeiro. E tudo aquilo que é mentira, é falsidade, ele odeia, ele se afasta disso. Um exemplo disso é Jó. Deus, quando testemunha de Jó, diz: vê meu servo Jó, homem justo e íntegro, que se desvia do mal. Ou seja, era um homem que ele buscava ter uma vida diante de Deus, semelhante a Deus. É filho de Deus. E todo filho imita o pai ou a mãe. Todo filho tem características do pai ou da mãe, é natural isso. Então, aqueles que são nascidos de Deus também têm a mesma característica. Então, João diz para a igreja: não vos deixeis vos enganar, ou por ninguém. Ele diz: aquele que pratica a justiça é justo. É justo. Ou seja, se Deus é justo, se Cristo é justo, e aqueles que foram convertidos e transformados por Deus também serão justos. Terão uma vida santa, terão uma vida de piedade. Não são perfeitos nesse mundo. É importante lembrar disso. Nós não somos perfeitos ainda. Só vai ser na glória, quando Cristo voltar. Mas mesmo assim, uma vez transformados, mudados por Deus, nós buscamos ter uma vida íntegra, uma vida justa, que agrada ao Senhor. E aí João acrescenta: assim como ele é justo. Sobre quem que João está falando aqui? Sobre Cristo. Cristo é justo. Ele viveu neste mundo, ele deu testemunho, foi verdadeiro, nunca pensou mal de ninguém, nunca falou mal de ninguém, nunca caluniou, ajudou as pessoas, amou as pessoas, foi misericordioso. Ele foi um homem que deu exemplo de como Deus quer ser adorado. Aí então João diz: todo aquele que pratica a justiça é semelhante a Cristo Jesus. Imita a Cristo Jesus. Então, João diz: como que você identifica o verdadeiro e como que você identifica o falso? É importante lembrar que quando você entra na Casa da Moeda e você vai ser treinado para, vamos dizer assim, para saber qual que é a nota verdadeira e qual que é a falsa, a primeira coisa que eles fazem é te dar uma nota verdadeira e te ensinar você o que é a verdadeira, a nota lá de dinheiro. Ele mostra para você primeiro o que é o verdadeiro. Quando você conhece o verdadeiro, você vai identificar o falso. Então, o ponto aqui: como que nós sabemos que alguém de fato é filho de Deus ou filha de Deus? É se essa pessoa, tanto esse homem quanto essa mulher, eles buscam imitar a Cristo Jesus. Esse é o ponto. Esse é o padrão que João está aqui estabelecendo. E é assim que nós enxergamos os filhos de Deus
e os filhos do diabo. Deixa eu aprofundar isso, para dizer para os irmãos o seguinte: o justo é aquele que ama o próximo como Cristo amou. Ou seja, Cristo nos amou de tal maneira que Ele deu a vida dele por nós. Pergunto para você, você teria coragem de dar a sua vida pelo seu irmão? Você teria coragem de morrer para salvar um outro irmão seu em Cristo? Esse é o amor que nos faz, que faz a diferença. E assim um crente busca viver. Ele quer imitar Cristo Jesus. Ele também é alguém que ele se torna misericordioso como Cristo foi misericordioso. A Bíblia diz que quando Cristo contemplou as multidões, fala que ele sentiu grande misericórdia. E o que é sentir misericórdia, irmãos? Ou ter misericórdia? Eu já falei para os irmãos aqui que a ideia bíblica de misericórdia não é primeiramente você ajudar a pessoa com algum recurso, isso vai acontecer. Mas primeiro você se coloca no lugar da pessoa. Você vai sentir as dores que a pessoa está sentindo, a tristeza ou o sofrimento que ela tem. Ou seja, você se compadece dela. Ou você se senta no mesmo lugar que ela está, para entender a natureza do problema dela. E aí então você dá uma resposta bíblica. Percebe? Então, o justo é aquele que imita a Cristo Jesus. E João está dizendo, como que você sabe quem é verdadeiro? E como que você sabe quem é falso? E veja aqui que isso aqui é uma responsabilidade minha e sua. Você não pode permitir ser enganado por ninguém. Quando você é enganado, porque você quis ser enganado. Não adianta culpar o outro, mas o fulano me enganou. Não. Você tem que estar pronto para não ser enganado ou enganada. É por isso que os reformadores, quando eles rompeu com a igreja romana, eles procuraram colocar a Bíblia na mão do povo, para que o povo lesse a Bíblia e entendesse e não fossem enganados. Eles colocaram a Bíblia na mão do povo para que o povo lesse a Bíblia e pudesse entender quem é verdadeiro e quem é falso. Então veja que João diz, não se permitam ser enganados. Agora, entenda uma coisa, há um padrão. E o padrão que nós temos para julgar o verdadeiro e o falso é Cristo Jesus. Todo aquele que pratica a justiça, né, o que é justo, é porque ele está imitando quem? A Cristo, conforme está aí no texto. Assim como ele é justo. Quem é o justo aqui? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, João está fazendo aqui uma divisão. Ele está dizendo, você vai encontrar essas duas classes de pessoas no mundo. Aqueles que seguem a Cristo, imitam a Cristo, e aqueles que seguem o diabo e imitam o diabo. Mas ele continua aqui no verso de número 8, ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Agora ele vai tratar dos filhos do diabo. Não é que o diabo criou eles, entenda isso. Espiritualmente falando, eles estão na mesma situação que Satanás. Mortos em seus delitos e pecados. Então ele diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. E ele continua dizendo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Isso aqui é importante, irmãos, porque Satanás, quando ele foi criado, antes de ser Satanás, ele era um anjo perfeito. Ele era um anjo puro. Mas houve um momento, que nós não sabemos claramente quando aconteceu isso, que ele se rebelou contra Deus. E o princípio que João está dizendo aqui é esse momento que ele pecou. Então, nesse momento que ele pecou, ele se tornou um assassino. E é bem provável, de novo, que João está se referindo a Adão e Eva. Porque quando ele seduziu Adão e Eva para pecar, eles morreram espiritualmente falando. Deus falou isso para eles, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, quando ele seduz os nossos primeiros pais, ele matou a raça humana, no sentido espiritual da palavra, nos afastou de Deus. Então, João diz que aquele que pratica o pecado, ou vive na prática do pecado, ele diz, esse procede do diabo. Aqui está um pastor que ama as suas ovelhas. Aqui está um homem que foi chamado de apóstolo do amor. Mas observe que o amor não deixa de falar a verdade. O amor não deixa de alertar. Pelo contrário, ele alerta, ele instrui,
Ele mostra a verdade, por mais doída que ela seja. Então João diz, olha, não se engane. Aqueles que vivem e amam o pecado procedem do diabo. São servos do diabo. São filhos espirituais dele. Porque o diabo, a partir do momento que ele pecou, ele se tornou um assassino desde o começo. Do começo do pecado dele, não da criação. Porque quando ele foi criado de maneira perfeita. Nós temos algumas informações aqui, irmãos, que é bem provável que seja referência a Satanás, embora estejam sendo aplicadas a homens. Mas, por exemplo, quando a gente vai para Isaías capítulo de número 14, nós encontramos uma referência ali que é provável que seja a respeito de Satanás, embora esteja sendo aplicado aqui a homens. Diz assim, versículo 12 em diante, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, é bem provável que essa referência é uma referência a Satanás e a queda dele. Embora essa referência esteja sendo aqui aplicada ao rei da Babilônia. Mas o ponto aqui é que o profeta está fazendo a referência de alguma coisa que aconteceu antes. Então, é bem provável que isso é uma referência a Satanás. Então, ou qual que foi o pecado de Satanás? Ele quis ser igual a Deus, se assentar no trono de Deus. Imoralidade, pecado. Então, João diz que Satanás, desde o começo, ou seja, não da sua criação, mas desde quando ele cometeu o primeiro pecado, ele se tornou um assassino. E aí, então, ele diz que todo aquele que peca, e a expressão aqui, pecar, irmãos, a ideia é, todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que tem prazer no pecado, ele diz, este procede de Satanás. De Satanás. Então, João diz, porque é assim que ele vive. Jesus, quando estava falando com os escribas e fariseus, e ele vai dizer para os escribas e fariseus assim, ele diz assim, vós sois filhos do diabo, ou vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus falando com aqueles religiosos da época dele, ele diz, vocês não creem em mim, porque vocês são filhos do diabo. O diabo é mentiroso desde o princípio, desde quando ele caiu. E vocês querem fazer o desejo dele, porque é pai de vocês. E ele é o pai da mentira. Então, agora João reproduz isso aqui. Ele diz que todo aquele que vive na prática do pecado, ele diz, procede do diabo. Isso é pesado. Isso é difícil até de ouvir. Mas João está dizendo isso, olha, então entenda uma coisa, o falso mestre, ele é um filho do diabo. E como filho do diabo, o propósito dele é enganar, assim como o diabo engana. E como que você vai saber se o indivíduo é ou não? Ele diz, se ele é o imitador de Cristo Jesus. Percebe, irmãos? Porque assim como Cristo é justo, então também aqueles que praticam a justiça é justo como ele é justo. Enquanto que os filhos do diabo são aqueles que fazem a vontade do diabo. É interessante que Agostinho, ele usou uma ilustração para esse texto. Ele diz o seguinte, que da mesma maneira que uma mãe dá à luz a uma criança, e essa criança sai com a fisionomia do pai ou da mãe, ele diz, assim também são os filhos do diabo. É como se o diabo desse a luz a eles, e eles nascessem exatamente como ele é.
tivesse a fisionomia dele, as características dele. Então, Agostinho, para ilustrar o texto, disse isso. Não que nós fomos criados pelo diabo, ou seja, ele diz, todo aquele que pratica o mal, ele tem na sua fisionomia as feições de Satanás. É claro que eu vou perguntar uma coisa aqui, mas não se ofenda com isso, mas quando você olha para o espelho, que fisionomia você vê no espelho? Você já parou para pensar nisso? Quem que você enxerga ali? Você enxerga algo de Deus em você ou algo de Satanás? É isso que João está ensinando para a igreja. Olhe para os indivíduos, julguem eles, não se deixe enganar. Não permita que alguém engane vocês, mas olhe e julgue, o padrão é Cristo, ou seja, o padrão de santidade da verdade é Cristo, o padrão da mentira é Satanás. Então, olhe para ambos e veja quem eles estão imitando, porque todo aquele que comete pecado, segundo o que João diz, procede do diabo, que peca desde o princípio. Falsos mestres são diabólicos, os seus desejos, a sua luta, o seu propósito é de seduzir mais pessoas ainda para junto de Satanás. O verdadeiro mestre, ele vai conduzir pessoas a Cristo. Cristo é o ponto mais alto. Então, João diz que esses são os filhos do diabo. Mas aí ele mostra como que esses filhos do diabo podem ser curados. Ele diz aí, para isso, no verso 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, Cristo se manifesta no meio das trevas. E o alvo de Cristo é destruir as obras malignas. Mas para isso, primeiro, ele expõe as obras de Satanás, para que todos vejam que ele é o pai da mentira, que ele veio para matar, roubar e destruir. E Cristo, então, é somente aquele que dá vida, ou seja, é ele que mostra o que é mentira, o que é verdadeiro. Então, é Cristo quem destrói Satanás. É possível, novamente, que João esteja citando Gênesis de novo. Quando é dito lá que Deus faz a promessa para Adão e Eva, dizendo, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, é uma referência a Cristo, Gênesis 3,15. Então, Cristo se manifesta para destruir as obras de Satanás. Ou seja, para abrir os olhos dos homens, para que enxerguem e vejam que Satanás, ele mergulhou a raça humana na morte. Ou seja, virou a raça humana contra Deus, contra o Criador. Então, ele diz que Cristo veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. Por isso, meus amados irmãos, e você que me ouve, somente Cristo é que pode libertar alguém das garras de Satanás. Só Ele tem poder para isso. Ele vem e Ele liberta o pecador. Ele abre os olhos do pecador. Ele mostra para o pecador em que situação ele está, que Satanás colocou ele. E somente Cristo, então, pode libertá-lo dessa situação espiritual da qual ele está nesse momento de trevas. Então ele diz que Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Agora veja que no versículo 9, João vai falar de algumas coisas importantes aí de novo para alertar a igreja. Versículo 9 ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus. Aqui João está falando da regeneração. Já falamos aqui sobre isso. Ou seja, é Deus, o Espírito, que vem até nós, tira o coração desobediente e nos dá um coração obediente. É Ele que nos dá uma nova vida, um novo espírito. Ele nos recria espiritualmente. Ou seja, estamos mortos, então o Espírito Santo vem até nós agora e nos ressuscita espiritualmente falando. Então ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, que foi regenerado, transformado, ele diz, não vive na prática do pecado. Então, isso é interessante. O que Deus faz, irmãos, Ele faz com eficácia. E quando Ele transforma alguém, uma das coisas que Deus faz no coração de uma pessoa transformada é ensinar essa pessoa a odiar o pecado, a fugir do pecado, a ter medo do pecado, a se afastar do pecado. Então Ele diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. João não está falando de perfeição aqui.
João está falando de alguém que foi mudado, mas ainda é pecador, mas que luta com os seus pecados, que luta com a sua incredulidade, que luta com as suas inclinações más, e ele então tem domínio sobre elas. E ele vence o pecado porque ele tem nele agora o poder de Deus atuando nele. Então essa pessoa luta contra o pecado, ela busca não pecar contra Deus. Como alguém já disse, o pecado se torna um acidente na vida dessa pessoa e não uma prática. Não uma coisa que ela gosta e fica ali, não é, todo dia fazendo a mesma coisa, não. João diz que aquele que é nascido de Deus, que foi transformado por Deus, regenerado por Deus, ele diz, não vive na prática do pecado. Aí ele dá as razões. Primeira delas, porque Cristo veio para destruir as obras do diabo. Ou seja, é Cristo quem nos tira das trevas e nos leva para a luz. Segunda coisa, é Deus quem nos recria. A terceira coisa que João diz, a semente divina está no nosso coração, conforme ele diz aí no verso 9. Ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que nele permanece, ou o que permanece nele, é a divina semente. Divina semente, irmãos, nós temos que entender aqui que seria o Espírito nosso, que foi ressuscitado dos mortos. Ou seja, quando pecamos, nós morremos espiritualmente. Mas agora o Espírito Santo vem em nós e nos recria espiritualmente novamente. Nos dá um novo coração, nos dá um novo espírito e nos inclina para aquilo que agrada a Deus. Então, essa é a semente divina que está no nosso coração. E por causa disso, então, é que o pecado se torna algo estranho na nossa vida. Aquilo que era comum, agora cheira mal. Agora não nos agrada mais. Agora nos irrita. Agora nos provoca terror, porque o pecado é pecado contra Deus. E nenhum crente quer pecar contra Deus. Então, João diz que naqueles que são transformados por Deus, neles permanece a semente divina. Ou seja, saíram da morte para a vida espiritual. Saíram da inimizade com Deus para a amizade com Deus. Saíram do afastamento de Deus para a comunhão com Deus, conforme João aqui não está nos ensinando. Então ele diz, aquele que foi transformado por Deus, não vive na prática do pecado. Então, entenda isso, amados irmãos. João está definindo isso. E João aqui está sendo um instrumento de Deus para dizer o que Deus pensa deste mundo. Existem duas classes de pessoas só nesse mundo. Não tem uma terceira e nem uma quarta. Não tem mais ou menos, ou quase ali, não. Você tem dois tipos de pessoas. Aqueles que são filhos de Deus, que foram transformados por Deus, e têm a semente divina no coração. E você tem aqueles que são filhos do diabo, espiritualmente falando, e que querem fazer a vontade do diabo. E que amam o diabo, sem saber disso. E é isso que João está dizendo. E então João diz, olha, mas aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. E ele continua aí, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele repete. E por que ele repete? Porque ele quer gravar isso na mente da igreja. Veja bem, Deus não pode pecar, ele é impecável. Então ele diz que, por Deus ser santo, e por Deus infundir no nosso coração uma semente santa, todos aqueles que são nascidos de Deus, vivem na prática da santidade, a semelhança de Deus. Funciona assim. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. Nós somos transformados para sermos imitadores de Deus. Não iguais a Deus, mas ser imitadores de Deus. Amar tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro. É isso que Paulo quando fala de paz, como que nós recebemos a paz e como que nós cultivamos a paz no nosso coração. Então, Paulo diz assim, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aí ele vai dizer que aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Agora veja que ele diz, como que eu cultivo agora essa paz que eu recebi de Deus? Aí ele fala aí no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso coração, ou a vossa mente, ou o vosso pensamento. Ou seja, o que tem que estar no meu pensamento? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro. Então é isso que tem que ocupar o coração. E quando isso ocupa o nosso coração, nós mantemos o nosso coração governados pela paz de Deus, que excede todo entendimento. Percebe? O crente busca isso. Ele quer isso. Ele luta para ter isso. Então João diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque no seu coração está a semente santa. E aí no verso 10 ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus, ou seja, aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que praticam a justiça, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É natural que o crente também aprenda a amar. E já falei para os irmãos aqui, amor não tem a ver primeiramente com sentimento, o amor bíblico. O amor bíblico é a disposição que nós temos de fazer o bem para alguém, apesar da pessoa. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus nos amou, não é que Deus sentiu algum prazer em nós, não. Nós éramos pecadores. Mas a Bíblia diz que apesar de nós sermos pecadores, Deus nos amou. E, vamos dizer assim, o testemunho que mostra que Ele nos amou é que Ele enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, quando Ele olhou para nós, Ele viu pecado. E pecado irrita a Deus. Tanto é que Paulo diz que nós nascemos debaixo da ira de Deus. Mas, mesmo nos odiando, o que Deus fez por nós? Para nos ensinar o amor? Ele enviou o seu Filho em nosso lugar. E os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. Agora, as virtudes de Cristo foram lançadas sobre nós. E quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo. Ele sente o cheiro de Cristo. Mas a manifestação do amor dele por nós não é porque tinha alguma coisa em mim ou em nós que agradou Ele, não. Pelo contrário. O que Ele via em nós não o agradava, mas inflamava mais ainda a sua ira contra nós. Mas Cristo interveio, Cristo entrou no meio, Cristo se tornou nosso representante e sofreu em nosso lugar. Isso é prova de amor. Ele fez algo por alguém que não o amava. Apesar de nós, Deus nos amou e enviou o seu Filho em nosso lugar. Então, João diz: nisso são manifestos os filhos de Deus. Ele diz aí, e ele diz mais ainda: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão não procede de Deus, porque Deus é amor. E como que Deus demonstra o amor? Apesar de quem nós somos, Ele faz o bem para nós. Deixa eu dizer isso de maneira bem simples. Quem ama é porque decidiu no seu coração, à semelhança de Deus, fazer o bem para quem não merece o bem. Algumas vezes eu me irritei com meu pai. Eu tenho uma irmã de criação que, estou falando aqui como testemunho, que não foi muito bom exemplo na família. E sempre meu pai estava fazendo alguma coisa por ela. E querendo ou não, os filhos ficam olhando e dizem assim: mas isso não é justo. Mas ele mesmo assim fez o bem para ela, sem ela merecer. Quem é que estava errado? Quem estava julgando a atitude dele fazer o bem? Então, o ponto é que quem ama decidiu fazer o bem, apesar do alvo do seu amor. Se merece ou não, continua fazendo o bem. E não se cansa de fazer o bem. Então, Deus, por meio de Cristo, demonstra o seu amor por nós. E naturalmente aqueles que são nascidos de novo, eles amam e faz o bem, apesar da pessoa não merecer. Então, meus amados irmãos, João está sendo bem prático com a igreja, dizendo: olha, vocês vão conhecer os verdadeiros e os falsos. E ele vai dizer então que o verdadeiro
é aquele que tem características à semelhança de Cristo. Ama como Cristo, pratica a justiça como Cristo praticou, é misericordioso, bondoso, humilde como Cristo foi. Então esse pertence a Deus. O não nascido de Deus é aquele que faz as coisas que o diabo faz. Ele mente, ele engana, o alvo dele é destruir, é arrasar com a vida dos outros, ainda que tenha uma aparência de simpatia. Não pense, os irmãos, eu já estou encerrando aqui, que o diabo é um ser que tem chifre, viu, e rabo e uma asa de morcego. Não tem. Ele é um anjo ainda. Ele é um querubim, caído sim. E é bem provável que ele é um ser muito bonito. E ele engana, ele vem num aspecto de beleza. Ele vem para enganar. Então não se iluda achando que ele vai parecer, não é isso que ele faz. Ele vem como alguém simpático, como alguém bonito, que está preocupado com você. Mas o alvo dele é destruir. O alvo dele é matar. O alvo dele é afastar o homem e a mulher de Deus. Agora, o justo, pode ser que ele não tenha uma aparência bonita, como nós cantamos aqui, no Isaías 53. É dito que Jesus não tinha formosura, e não havia beleza nele, e não tinha nada nele que atraísse os homens. Mas, pelo sofrimento dele, o sacrifício dele, ele nos atraiu até ele, e nos salvou, e nos reconciliou com Deus. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo, como que você identifica o verdadeiro e o falso? Olhe para Cristo e olhe para a pessoa. Perceba as características de Cristo e perceba as características da pessoa que diz que é crente. Se de fato ela tem isso. Então você vai ver se de fato ela é cristã mesmo ou não. Mas também, se você quer saber quem que é o falso, olhe para Satanás e olhe para a pessoa, porque ela vai ser uma imitadora de Satanás. Ela vai ter características de Satanás na vida dela. Isso é duro? Claro que é. Isso é difícil? Sim. Mas João está dizendo, não se deixe enganar. Não permita que alguém engane vocês. Mas sejam bíblicos e vejam quem é que está do seu lado. Porque, como nós falamos aqui, duas classes só de pessoas. Filhos de Deus e filhos de Satanás. Então, meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe e que Deus nos ajude a vivermos para a glória e para a honra do nome dEle. Amém.